Deus abençoe, pastor. Casa é sua. Glória a Deus. Irmãos, bom dia. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Se assente, por favor. Motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos nessa manhã. Quero externar aqui a minha alegria, a minha satisfação, o meu contentamento de poder estar aqui, conhecer essa igreja maravilhosa. Agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos, da irmã Miriam, pastora Miriam, Deus abençoe. Também ao pastor Johnny, é assim que fala? É Dione ou Johnny? Nenhum nem outro, olha que benção, já comecei, mas vou consertar, até o final do culto eu vou acertar. Pastor Elisângela, Deus abençoe, em nome de Jesus. Está comigo a minha esposa, a Raíza, que Deus abençoe. A mulher mais linda aqui nessa manhã, amém, irmãs? Os irmãos não precisam falar amém, tá? Falei só com as irmãs agora, tá? Deus abençoe, obrigado, viu? Meu filho ficou em casa hoje, porque é o batismo do meu sogro, e aí ele ficou lá para representar a família nessa manhã. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, por favor. Glória a Deus. Já ia chamar o tecladista para ficar aí, ele estava dando sinal ali para o irmão do contrabaixo, dizendo, vou embora, ele não vai pedir, ele não vai. Já olhei, quando ele estava saindo, já peguei, né, irmão? Ô, glória, fica aí, depois eu vou presentear você com um copo com água, viu? Deus abençoe. E depois você vai retirar um vale-abraço com o pastor Diones, tá bom? Deus abençoe. O baixista está liberado, você pode, glória a Deus. Aleluia. Lucas, capítulo de número 15, por favor. Lucas, capítulo 15. E o verso de número 8. Enquanto você encontra, também está sendo prestado aqui um serviço de excelência. Nós temos aqui o telão. Eu trouxe aqui, irmãos, alguns livros. Esse livro é um devocional, um livro de esboço em formato de devocional. E eu trouxe para compartilhar com os irmãos, você que gosta de pregar ou que quer aprender a pregar. É importante que você faça uma boa leitura, que você aprenda a ler a palavra do Senhor, que não é tão fácil, não é tão simples, né? Às vezes as pessoas dizem assim, você precisa ler a Bíblia, mas ler a Bíblia é difícil, irmão, não é fácil. Você tem que ter alguns recursos, alguns direcionamentos para que você possa obter êxito na leitura que você vai ter. Então eu trouxe esse livro aqui, eu tenho acho que só 8 exemplares desse daqui, estará ali no fundo depois, minha esposa vai estar lá. Você pode adquirir caso você ache que você entenda que é interessante para você. Amém? Lucas capítulo 15 e o verso de número 8, por favor. Quem achou, diga amém. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Ao qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Amém? Permaneça com tua Bíblia aberta, por favor. Eu tenho uma palavra de cura para você nessa manhã. Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para ele assim, se não fosse você aqui nessa manhã, fala com voz de vivo, irmão, senão ele vai dormir, ele está meio com sono ainda. Diga para ele assim, se não fosse você aqui nessa manhã, com certeza, eu seria a pessoa mais bonita nesse lugar. Aleluia. Interessante que Lucas capítulo 15 traz algumas lições para nós. Então, como uma base introdutória, nós temos um homem que tem 100 ovelhas e perde uma.
E é impressionante porque aqui nós temos duas lições rápidas. Primeiro, se eu tenho 100 ovelhas, é importante pensar como que eu perco algo. É interessante pensar sobre a questão de como que o pastor perdeu. Mais interessante é a postura dele para recuperar o que ele perdeu. Tiago, eu não entendi, aplica isso na nossa vida, claro. O interessante não é perder. O interessante é ter coragem de recuperar aquilo que perdeu. Pastor, eu ainda não entendi. Na vida, às vezes nós tropeçamos e caímos. O importante não é cair. O importante é não ficar caído. Porque falhar, todos nós estamos passivos, ou somos passivos de erros, de falhas. Uma coisa é você errar, outra coisa é você ser errante. Uma coisa é você cair, outra coisa é você permanecer caído. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Você não deu glória porque perdeu a viagem. Preste atenção. Ele perdeu. Interessante não é ele perder, mas interessante é o que ele faz para recuperar. Agora, sejamos sinceros, isso aqui é uma lição para nós, sim ou não? Por quê? Se você tivesse 100 reais em moedas de R$1 e você perdesse R$1 e ficasse com 99, você daria importância naquilo que você perdeu? Sejamos sinceros para nós. Não é uma pergunta que há necessidade de resposta, mas para refletirmos. Ou talvez você seria a pessoa que diz assim: não, eu ainda tenho 99, então aquele não tem problema. Mas o pastor diz assim: não, para eu ser completo não basta eu ter 99, eu tenho que buscar aquela que perdeu. Então um homem tem 100 ovelhas, perdeu uma, voltou, recuperou. Aí tem essa parte da parábola que é da mulher que tem 10 dracmas, perde uma e começa a ter algumas atitudes. E daqui a pouco tem um homem que tem 2 filhos e um se perde. E ele vai em busca, e ele não vai em busca, isso é interessante. Mas o filho se perde, volta. O interessante desse capítulo 15 é que no começo da parábola fala de alguém que se perdeu lá fora. No final da parábola fala de alguém que perdeu-se também fora de casa. Mas esse texto fala para nós de alguém que perdeu algo dentro de casa. E eu quero que você entenda hoje, nessa manhã, casa como algo aí dentro de você, internaliza isso. Perdi aonde? Perdi dentro de casa. Porque uma coisa é perder algo no caminho, no trajeto, em uma viagem, é normal. Outra coisa é perder algo sem sair de casa. O que isso significa? É que talvez dentro de casa foi se ajuntando algumas coisas e fomos deixando algumas coisas, deixando de arrumar, deixando de olhar, de perceber, a ponto de ir amontoando algumas coisas, e de repente esse amontoado de coisas, emaranhado de coisas, vai se ajuntando em alguns lugares aqui dentro, a ponto de gerar em mim uma desatenção para aquilo que eu precisava ter maior atenção. Então a forma em que nós conduzimos essa casa, aqui dentro de casa, pode gerar em nós uma desatenção naquilo que nós precisávamos ter maior atenção. Então o nível da desordem aqui dentro é tão grande, dentro de mim, dentro da minha casa, existe uma bagunça tão significativa hoje, que eu passei a me perder dentro de casa. Então nessa manhã eu convido você a ter dar um mergulho para dentro de si.
Porque o primeiro passo não é o próximo passo. Na maioria das vezes, o primeiro passo é dar um mergulho para dentro de si e começar a fazer uma análise minuciosa dentro de cada cômodo que existe dentro de nós, dentro da nossa vida, e começar a perceber nessa manhã, pelo Espírito Santo de Deus, quais são as áreas da nossa vida que tem se perdido algumas coisas. Então eu gostaria que você não resistisse ao Espírito nessa manhã, não fosse resistente àquilo que o Espírito Santo quer fazer com você nessa manhã, porque Ele te convida a dar esse mergulho para dentro de si agora e começar a analisar cada cômodo, cada espaço dentro de você. Entendemos que existe uma bagunça dentro dessa casa, porque ela perde algo. E é interessante que quando ela perde algo, o ambiente está comprometido, ela não consegue, a princípio, arrumar, organizar, por conta da bagunça que há. E aí nós começamos a entender, o quê? O que fazer quando se perde algo dentro de casa? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos entender? Se você quiser gravar isso, anotar isso, pode fazer sentido para você em algum momento da tua vida. Quando eu perco algo dentro da minha casa, eu preciso começar a analisar as prioridades. Se eu perco algo dentro de casa, eu preciso analisar as prioridades. Porque em uma análise normal, comum, básica, se você perde algo, o que é a prioridade? Qual seria a lógica? Se você perde algo, a prioridade é? Quem me ouve diz amém? Preciso de você. Se você perde algo, a prioridade é o quê? Procurar, é achar. Se eu perdi, Tiago, o que isso tem a ver conosco? Não, quando eu perco algo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar a prioridade, não é achar. Tiago, eu não entendi, preste atenção e dá glória a Deus se fizer sentido para você. É porque quando nós entramos nesse ambiente de cura chamado igreja, esse ambiente transformador que nos leva, nos converge a dar esse mergulho para dentro de si, para organizar as coisas, na minha ótica, se eu perdi é achar, mas na ótica de Deus não é que você ache, a ótica de Deus é que você tenha prioridade. Prioridade do quê? Porque se para mim é achar, para Deus é acender a luz. Eu analiso as prioridades, a minha prioridade é achar, mas a de Deus é de arrumar a bagunça que existe aí dentro de você. O que isso significa? É que enquanto você está preocupado com algumas coisas, Deus está te direcionando nessa manhã a entender primeiro o que está acontecendo, porque não há como consertar sem entender. Então, na minha ótica, o que eu preciso entender? Você precisa analisar as prioridades. Primeira lição nessa manhã: analise as prioridades. Analisando as prioridades, você precisa entender o que é prioridade na tua vida, o que você precisa ou aquilo que Deus quer. Porque enquanto você corre atrás daquilo que você precisa, você se esquece daquilo que Deus quer. Você está preocupado com a moeda, Deus está preocupado com a bagunça que está aí dentro.
Pastor, eu ainda não entendi. Vai apertar só mais um pouquinho. Mas se fizer sentido, você dá glória a Deus. Se doer, você diz ai, 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 Jesus. Eu preciso trabalhar bastante para eu poder quitar as minhas contas. Enquanto dentro de você está uma desordem. E Deus te traz para esse culto nessa manhã dizendo: eu sei que você tem conta para pagar, eu sei que você tem coisa para resolver, mas eu preciso resolver algo aí dentro de você que é maior e melhor do que essa dívida que você tem. Então nessa manhã Deus está te convidando a secundarizar o quê? A minha vida? Não, a bagunça que você mesmo criou, e priorizar a desordem espiritual que está aí dentro de você. Então nessa manhã entenda, em nome de Jesus, se você puder e quiser, levante uma de suas mãos. Permita que o Espírito Santo agora comece a organizar algumas coisas, porque às vezes a gente se perde, irmãos. Às vezes a gente se perde com aquilo que Deus nos deu. Uma coisa é você se perder com aquilo que você conquistou, outra coisa é você se perder com aquilo que Deus te dá. E às vezes há uma desordem dentro de nós, porque existem conflitos emocionais que são similares a conflitos espirituais. Por que você veio aqui nessa manhã? Porque a palavra precisa entrar na tua vida. Sabe por quê? Porque se a palavra não entrar na tua vida, você não consegue discernir o que é espiritual e o que é almático. Você já parou para pensar qual é a distância da alma para o espírito? Já calculou isso? É a proximidade que você tem com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o texto diz assim, a palavra de Deus é mais afiada do que um punhal de 2 gumes, e ela tem o poder de penetrar na divisão. Ela tem esse poder, é uma espada que divide a alma do espírito. O que isso significa? Que se a palavra não entrar na minha vida, eu não sei o que é alma, eu não sei o que é espírito. Eu posso confundir uma lágrima como uma manifestação do Espírito de Deus, mas de repente essa lágrima é só uma dor de um trauma, uma mágoa que eu estou carregando há anos. É por isso que nem sempre a pessoa que ministra aqui, a pessoa que está cantando aqui, que está pregando aqui, que de repente começa a chorar e você acha que ela está cheia do Espírito Santo, a lágrima não significa um manifestar do Espírito Santo. Isso pode acontecer? Pode, mas a lágrima não simboliza uma manifestação do Espírito de Deus. A pessoa pode estar passando por um conflito emocional, e por estar em contato com outras pessoas, o ambiente leva ela a isso. E às vezes nós misturamos as coisas. A lágrima se manifesta porque pode haver vários conflitos aí dentro. Por exemplo, você que está aí chorando agora, porque você já entendeu, e aí você está dizendo assim, só Deus sabe como está a minha vida. Só Deus sabe o que foi, o que aconteceu para eu chegar aqui dessa forma. Essa semana foi uma semana ruim, foi uma semana difícil. Talvez você está aí sentado dizendo, essa semana eu encontrei uma pessoa que eu não queria encontrar, que atrapalhou minha vida por tanto tempo. Essa semana eu passei em tal lugar, lembrei, tive uma âncora emocional acionada porque eu tive um problema nesse lugar, e essa semana eu tive um contato com isso. E hoje você chegou aqui no culto, você veio no lugar certo, você está no lugar certo. Hora certa, lugar certo, igreja, ambiente de cura, ambiente terapêutico que trata a gente por dentro, através do Espírito Santo de Deus. Mas nessa manhã você precisa entender, enquanto você está preocupado com a sua conta, Jesus está preocupado com você. Aí ele diz assim, aprenda a analisar as prioridades. A minha prioridade é achar a moeda. A prioridade de Deus é de arrumar a bagunça. Então se você puder e quiser, diga isso para Deus: Senhor, arruma, conserta. Começa a dizer para Deus: Senhor, me ajude agora a mover aquilo que eu não consigo mover mais.
Porque se eu não aprender, imagine só, se na minha ótica é achar a moeda e a ótica de Deus é arrumar a bagunça, significa que se eu achar a moeda, eu não arrumo a bagunça. Está pegando isso aqui? Por que isso precisa organizar? Por que a tua vida precisa voltar ao normal? Tiago, o que é voltar ao normal? Da glória a Deus se entender, é voltar ao primeiro amor, lembra? Lembra o quanto você orava? Lembra o quanto você jejuava? Lembra o quanto você lia a Bíblia? Lembra o quanto você vinha na igreja? Isso precisa voltar ao normal, aleluia. Então Deus nessa manhã, Ele está dizendo assim, ó, se você acha a moeda sem organizar a bagunça, nunca mais se arruma bagunça. E se tem uma coisa que o brasileiro tem, isso é único e exclusivo do Brasil, nacionalidade, criação nossa. O brasileiro gosta de dar jeito para a maioria das coisas. Quem me ouve diz amém. Aleluia. Se você rir agora, eu sei que você é assim. Tá? Você conhece alguém que não gosta de ir ao médico? Você conhece alguém que tenta de tudo para não ir ao médico? Ele arruma jeito, irmão, até para dormir com dor para não ir para o médico, já viu? Pensei que eu ia ouvir um fala Deus, mas aqui não tem, né? Só onde eu moro, só na minha família. Se está doendo uma parte, ao invés dele procurar o médico, sabe o que ele faz? Eu vou deitar desse lado para ver até onde eu aguento. E ele vai ajeitando, sabe existem pessoas assim. Deus está falando isso para nós nessa manhã. Se você não tratar, se você não arrumar, você vai continuar perdendo. Se eu não arrumar a bagunça. Por quê, irmão? Imagine só, Deus está falando conosco dessa manhã de forma maravilhosa. Porque se você conseguir sair dessa que você está passando, sem organizar a bagunça, você vai continuar do jeito que você está, irmão. Você entende porque as coisas não fazem? Porque Deus está querendo que você organize tudo isso. Porque se eu não aprender a priorizar a ótica de Deus, eu vou continuar perdendo. Perdi por quê? Porque existe uma ausência de luz agora. Então eu quero achar a moeda. Deus quer acender a luz outra vez dentro de você. Enquanto eu quero achar a moeda, enquanto eu estou valorizando a moeda, Deus está dizendo assim, ó, existe uma ausência de luz aí dentro de você, e eu quero que você acenda essa luz nessa manhã, em nome de Jesus. Aí você olha e diz assim, mas por que Deus não resolve, Tiago? É a nossa mania, a nossa humanidade de querer transmitir para Deus aquilo que é responsabilidade nossa. É costume nosso querer jogar para Deus aquilo que nós precisamos fazer. E na maioria das vezes nós nos encontramos querendo ensinar a Deus a trabalhar. Já reparou? Não, Deus, se o Senhor fizer isso, eu já resolvo isso aqui, ó. O Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Enquanto isso, Deus está dizendo assim, pois é, se você arrumar isso aqui, a outra coisa também arruma, olha só. Aí fica, sabe? Tiago, Deus é o Pai das luzes? Sim. Então por que Ele não resolve? Por que Ele não faz? Porque Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Irmão, vai apertar só mais um pouquinho, mas vai dar certo no final. Pare de transmitir para Deus as suas responsabilidades. Pastor, eu ainda não entendi. Quem perdeu a moeda? Pastor, eu ainda não entendi.
Quem que parou de ofertar? Você ou Deus? Quem que parou de dizimar? Você ou Deus? Quem que parou de vir nos cultos? Você ou Deus? Quem que parou de orar? Foi você ou Deus? Quem que parou de jejuar? Você ou Deus? E agora simplesmente você quer olhar para Deus e dizer assim: Deus resolve. Aí Deus diz assim: ó, eu resolvo a minha parte, mas você precisa fazer a tua parte. Você precisa se responsabilizar das coisas que você faz. Então Deus quer que você acenda a luz. Então você precisa fazer isso. Por quê? Porque é responsabilidade nossa. Se foi eu que perdi, eu que preciso arrumar isso. Tiago, mas é difícil. Eu sei. Mas eu vou dizer uma coisa que você também sabe. O caminho de volta. Eu ouvi um aleluia desse lado. É difícil acender a luz? É. Mas você sabe o caminho de volta. Você entende o caminho da volta. Você sabe qual é o caminho da oração. Você pode ter perdido várias coisas na tua vida, meu irmão, mas se tem uma coisa que você não perdeu, é a tua fé. Você sabe o caminho da oração. Você sabe o caminho da igreja. Tanto é que você está aqui nessa manhã. Você sabe o caminho da casa do Pai. Você sabe o que você precisa fazer. Então eu acendo a luz. Por quê? Porque acender a luz começa a disciplinar a minha vida espiritual. Porque a minha vida espiritual precisa de disciplina, uma disciplina concreta. Acender a luz implica um exame minucioso no coração, um arrependimento prático. Por quê? Grava isso, em nome de Jesus. Ou melhor, repita comigo: luz sem ação. Você pode fazer melhor: luz sem ação não basta. Ação sem luz se perde. Luz sem ação não basta. Ação sem luz se perde. Tiago, eu não entendi. Somos nós às vezes afoitos, desvairados, querendo resolver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você sabe como fazer, por que não faz? Até quando você vai ficar fugindo desse caminho? Eu preciso entender, nós precisamos entender nessa manhã. O que, Tiago? Você não tem aquilo que você acha que tem. Por quê? Porque se eu tinha 10, perdi uma, aí eu valorizo as 9. Não. Deus permite que algumas coisas se percam na nossa vida, para nós retornarmos ao caminho da luz. Agora, o porquê que eu não quero acender a luz? Porque se eu acender a luz, eu vou perceber a quantidade de sujeira, de bagunça que existe aqui dentro. Eu vou perceber o quanto de sujeira entrou na minha vida, porque a bagunça dói, machuca. Mas parece que eu me acostumei a permanecer na dor da ausência da luz. É o exemplo que eu citei. Parece que eu me acostumei, parece que eu permaneço com aquela dor. E por que essa dor permanece? Porque eu me recuso a acender a luz. Porque eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu deixei de fazer. Eu sei onde foi que eu falhei.
Então eu não quero acender a luz, porque se eu acender a luz, eu vou perceber que os maiores erros, que as maiores dificuldades da minha vida não foram causadas pela ausência de Deus, mas foram causadas pela ausência da luz que eu deixei de acender. Receba força nessa manhã para acender essa luz. Se você puder e quiser, feche os seus olhos por um instante. Pai, só o Senhor pode conduzir essa vida lá onde Ele deixou a luz. Dá força para Ele nessa manhã. Dá força para ela nessa manhã. Talvez Ele deixou a luz lá naquele conteúdo inadequado. Ela deixou a luz ao acessar aquele conteúdo inadequado. Ele deixou a luz quando ele estava sem a esposa. Ela deixou a luz quando ela estava sem o marido. Senhor, ajuda ele nessa manhã. Ajuda ela, Pai, a voltar lá. Receba força nessa manhã para pegar essa luz de volta, aleluia, e começar a organizar, aleluia. Por quê? Porque essa bagunça esse conflito é para te ensinar. Acender a luz nessa manhã vai fazer você aprender a lidar com as sujeiras, aleluia. Mesmo com um ambiente escuro, eu me dispus a sair do ambiente. Por que eu não me dispus a sair do ambiente? Por quê? Porque eu já me conformei, enquanto a palavra de Deus está dizendo assim, ó, não vos conformeis com esse século, irmão. Entenda uma coisa nessa manhã, não há mudança sem indignação. Você precisa se indignar nessa manhã com a situação que você está vivendo. Você precisa se indignar com essa situação e dizer, Deus, eu vou sair dessa, eu preciso sair, eu preciso mudar, eu preciso lidar com essas coisas. Não posso me conformar com as perdas que eu estou tendo na minha vida. Palavra de Deus para alguém nessa manhã: levante-se e lute em nome de Jesus. Não se acostume com as perdas. Alguém disse para você, é assim mesmo, teu bisavô foi assim, o teu avô foi assim, o teu pai foi assim, com você não vai ser diferente. Nós quebramos essa palavra agora em nome de Jesus. Reage nessa manhã, meu irmão, adore nessa manhã, levante-se, lute, acenda essa luz, receba força nessa manhã para acender a luz e consertar, aprender. Outra coisa, comece a varrer a casa. Isso aqui é profético para alguém. Existem pessoas que têm alergia à poeira. É verdade, Tiago. Mas vamos entender isso do lado espiritual? Por que eu não vou varrer a casa? Porque eu tenho alergia espiritual. É? Essa alergia me impede de começar a varrer a casa? Então o que eu faço? Continuo com a sujeira? Não. Como eu disse, nós estamos em um ambiente de cura. Então Deus nessa manhã vai curar essa alergia espiritual. Aleluia. Irmãos, quem me ouve diz amém. Eu nasci na roça. E onde eu morava não tinha piso. Quando a gente melhorou um pouco de vida, nós mudamos para uma casa que nós conseguimos passar um negócio no chão que nós chamávamos de vermelhão. Não sei quem conhece isso aqui? Glória a Deus, achei que era só eu que tinha passado os 40, mas tem alguém aqui comigo, glória a Deus. Quando não tinha aquele chão de vermelhão, e aquilo era uma tristeza, irmão, para poder limpar. Só Jesus.
E sujava toda a gente ainda, irmão, quando ia limpar. E tinha uns cômodos da casa que era chão batido. E quando mamãe mandava a gente varrer, que fazia vassoura de galho, pegava um galho, cortava outros galhos menores, pegava aquela... Ah, isso aqui é uma aula. Tem que estar gravando, irmão? Isso aqui é uma aula, viu? Isso aqui é uma aula para o pessoal mais novo agora. Sabe o que a gente fazia? A gente cortava lata de extrato de tomate. Ah, irmão, você não deu glória a Deus, você nunca teve essa habilidade, irmão. Cortava, quem lembra disso? Cortava a lata de extrato de tomate, colocava lá assim, ó, e fazia vassoura, estava feito. E vinha. Aí tem um detalhe. Eu nasci com bronquite. E quem tem bronquite sabe. Poeira é a pior coisa, irmão. Quando começava, que dava o primeiro espirro, aí mamãe já dava aquela conscientizada. Se ficar doente ainda vai apanhar. Era assim. Quem lembra disso? A minha mãe educava a gente desse jeito. Se ficar doente, vai apanhar. Mas como é que eu faço? Aí minha mãe falava assim, dá isso aqui que eu vou te ensinar. Pega um pouco de água. Ah, você tem que entender isso aqui. Joga um pouco de água. Pastor, eu não quero arrumar essa bagunça porque eu tenho uma alergia espiritual, eu vou ficar mal. Existe um rio. Aquele que crê em mim, conforme diz as escrituras, de dentro dele fluirá rios de águas vivas. Ah, é profético. Tem uma mão levantada ali, tem uma mão levantada aqui. Sinta esse rio do Senhor agora voltar a fluir dentro de você. Aí você vai espiritualmente, pega essa vassoura, vai varrendo, irmão, vai varrendo. Vai varrendo todas as áreas da tua vida. Vai varrendo todo vício agora, todo costume agora. Vai varrendo. A água está sendo derramada aqui nessa manhã. Aí dentro de você, aleluia. Você vai varrendo. Vai organizando, aleluia. Comece a varrer a casa, porque é a prioridade de Deus. Busque a ferramenta de limpeza, que são os dons espirituais. Deus traz a luz, mas quem tem que limpar somos nós. Dói, porque eu preciso visitar as minhas grandes e pequenas sujeiras. Tudo que a luz mostra precisa ser varrido. Aí o texto diz, ela buscou com diligência. A palavra buscar com diligência significa olhar com precisão. Dar uma atenção melhor ao que está acontecendo. Deus está restaurando a tua visão. E aí aquilo que você passava dentro da tua vida e falava assim, vou fingir que eu não vi. Vou deixar para resolver depois. Deus está dizendo assim, tudo que a luz agora mostrar, você vai acertar, você vai olhar com precisão, aleluia. Olha com um pouco mais de zelo para você. Por que ela busca? Porque ela perdeu. Aí o texto diz, e tendo, ela busca diligentemente até encontrar. E eu preciso conectar esse texto aqui com você. Pastor, eu já busquei e não encontrei. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. Você precisa aplicar um pouco mais do teu coração aí. Buscando com diligência. Está no texto. Coloca para mim o verso 9. Cadê a irmã da mídia? O pessoal do Midianita. Glória. Isso. Boa essa, boa. Ela acendeu a luz, enxergou tudo aquilo, viu a prioridade, que a prioridade não era achar a moeda, mas era acender a luz. Após isso ela varre, pega o instrumento, a ferramenta, ok? Aí está no texto, olha só. E tendo achado,
Eu ouvi um glória a Deus, vou continuar. E tendo achado, se você puder e quiser, levante uma de suas mãos. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Tudo aquilo que você perdeu aí dentro, você vai achar nessa manhã. Tiago, talvez eu me perdi, então você vai se encontrar nessa manhã. Pastor, eu acho que eu perdi o dom, você vai encontrar nessa manhã. Pastor, eu acho que eu perdi a fé, você vai encontrar nessa manhã. Pastor, eu acho que eu perdi a esperança, você vai encontrar nessa manhã. Pastor, eu acho que eu perdi a vontade de viver. Você está no lugar certo, meu irmão, aleluia. Aleluia. É manhã de encontro, né? Aleluia, é uma manhã de encontro. E achando agora, olha que interessante. Reúne as amigas e vizinhas. Eu fiquei, isso aqui me arrepiou por dentro quando Deus me levou a entender isso aqui. Por quê? Porque na primeira parte do texto diz que o homem que perdeu uma ovelha, quando ele achou, ele reuniu os amigos e vizinhos. A mulher perdeu uma dracma, acendeu a luz, varreu a casa e achando, sabe o que ela faz? Ela reúne, você tem que entender isso aqui. Ela reúne as amigas e vizinhos. Eu disse, Deus, o que isso tem a ver conosco? Preste atenção. Por que a vizinha não vem antes das amigas? Ah, pastor, não sei o que Deus falou para você, conta aí, fica mais fácil. Pois é, eu vou contar. Se tem uma casa aqui do lado, ao lado, a gente fala que é o nosso, está perto. Se tem uma casa aqui ao lado, a gente fala que é o nosso. Por que então, quem está perto, não vem antes? Porque nem todo mundo que está perto é amigo. Você não deu glória porque perdeu a viagem. Deus está te ensinando a ter discernimento nessa manhã. Cuidado, porque nem todo mundo que está perto é amigo. Pastor, eu não entendi. Sabe quais são as maiores frustrações que você tem, perdão? É porque você considerou amigo quem era vizinho. As maiores decepções da tua vida foi da sua projeção em pessoas que sempre esteve interessado naquilo que você tem, não no que você é. Porque as pessoas que mais nos machucam são as pessoas que estão mais próximas, porque conhece o nosso dia a dia. Aí Deus nessa manhã está ensinando a nós a corrigir as coisas. Não trate como amigo quem é vizinho. Organize as coisas. Entenda nessa manhã: vizinho é vizinho, amigo é amigo. Conceito de projeção: esperar do outro aquilo que ele não pode fazer, mas aquilo que eu quero que ele faça. Projeção espelhada: fazer com que alguém haja do jeito que eu quero e não do jeito que ela é. Então nem sempre as pessoas, o texto ensina que não é porque é vizinho, eu tenho que considerar como amigo. Eu tenho 8 minutos para encerrar. Eu vou usar um agora para fazer a última reflexão. Olha só. Quem é pai, aqui diga amém. Quem é mãe, diga amém. Você já viu a Bíblia dizendo para você pai ou para você mãe que você precisa ser amigo do seu filho ou da sua filha? Não, porque Deus nunca disse isso. Deus disse que você tem que ser pai e você tem que ser mãe, porque esse é o lugar que Deus instituiu para você. Só que tem um Deus
que diz assim, ó: eu não vou chamar ele de servos, não vou chamar ele de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vou chamar eles de amigos. Fique em pé em nome de Jesus. Reúne as amigas, organize as coisas, coloque cada coisa no seu devido lugar, dizendo: alegrai-vos comigo. E eu preciso aplicar isso aqui antes de eu encerrar. Por que não diz assim, ó, fiquem felizes comigo? Ah, Tiago, porque não há concordância verbal. É só mudar a ordem da frase. Mas não é. Porque alegria é diferente de felicidade. Felicidade é algo condicional, alegria é algo interno. O que me faz pensar e orar com você. Sabe por que você não tem vivido dias alegres? Por conta dessa desorganização que acaba hoje, que Deus vai organizar junto com você agora, e você vai voltar a se alegrar. E sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida em nome de Jesus? O ano ainda não acabou, ainda dá tempo de você viver dias alegres na presença de Deus. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, porque vai levar um tempo, mas eu quero orar com você aí onde você está. Então, essa luta precisa ser organizada. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos se você puder e quiser. Dá pra gente cantar aquele hino: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Canta forte, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida aqui nessa manhã. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Se você entendeu que essa palavra é para você, se você entendeu que você precisa organizar algumas coisas, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei o quanto ela chorou essa noite, ou essa semana, ou o último mês. Eu não sei quanto tempo faz que ele chora, Senhor, por essa desorganização, por esses conflitos. Mas em nome de Jesus, Senhor, derrama força sobre cada um aqui nessa manhã.
para acender essa luz outra vez. Em nome de Jesus, receba força para orar outra vez. Receba força para vir no culto outra vez. Receba força para não desistir. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda ele, Senhor. Ajuda ela a organizar as coisas aí dentro, Pai. Não é fácil, Senhor, ter que reviver algumas coisas, ter que lembrar de algumas coisas, Senhor. Mas em nome de Jesus, pior é permanecer dessa forma. Por isso, meu Deus, socorre, Pai. Em nome de Jesus, ajuda esse homem, ajuda essa mulher nessa manhã. Que este lugar, essa igreja, continue sendo um ambiente de cura, um ambiente terapêutico que trata, que move, que remove toda aquela sujeira. Meu Deus, em nome de Jesus, tira toda a bagunça, Pai. Em nome de Jesus, arranca toda a sujeira, toda a maldade, todo o vício, meu Deus, em nome de Jesus, arranca toda a obra contrária, toda a feitiçaria, toda a macumbaria, Senhor, todo conflito, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, arranca essa ansiedade, Pai, arranca essa insegurança, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto eles cantam mais uma vez, abrace a pessoa que está do teu lado e diga para ele: se alegre comigo, porque aquilo que eu tinha perdido eu encontrei. Diga para ele, diga isso para ele. Haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Bem, eu estava ali no óleo. Senti um cutucão. Glória a Deus, amém. Quem gostou diz amém. Glória a Deus, pastor. Mais uma vez, você deixou Deus te usar. Em glória a Deus, palavra abençoada, amém, irmãos. Vamos sair daqui, ó, chegar em casa. Deixa a renite de lado, né? Ainda bem que à noite minha filha vai estar aqui. A Dada fala: Dada, vai limpar seu quarto. Ai, mãe, minha renite. Daí a mãe vai lá limpar. Não dá, né? À noite Deus vai falar com ela. Irmãos, glória a Deus, que palavra abençoada, maravilhosa. Vamos sair daqui cheios de força. Vamos acender nossa luz em nome de Jesus, amém? Oh, glória! Palavra de renovo. E o seu domingo vai ser maravilhoso. Seu almoço vai ser poderoso. Em nome de Jesus. Quando você chegar na sua casa, a sua luz vai brilhar. Sua família vai falar: o que houve naquela igreja hoje? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. À noite nós teremos o pastor Thiago Rick novamente aqui. Você que puder estar novamente, venha. Você que não pode estar, manda lá para o seu vizinho, para o seu amigo, seu parente. Fala: olha, vai, porque vai ser bênção. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque a sua mãozinha em posição de receber. Que a bênção de Deus Pai. Pera aí, irmãos. Oi? Agora? Nós vamos cantar no quadrangular agora, então. Amém? Pastor Tiago, eu te apresento o baixista, Pastor Jones. Eu vi que ele ficou, o baixista. Pastor Jones, meu marido. Vamos cantar o hino quadrangular com bastante alegria em nome de Jesus. Aleluia! Salvos avançar, nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dá
seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós devemos sempre te reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar nosso rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer de Deus a voz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar, o Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós devemos sempre te reinar. Evangelho quadrangular, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e muito em breve voltará em nome de Jesus. Amém? Antes de eu dar a bênção apostólica, o pastor Tiago Rick, ele vai estar lá no fundo e tem uns livros para vender. Amém? Passe lá e abençoe a vida do pastor em nome de Jesus. Coloque a sua mãozinha em posição de receber. Que a bênção de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho e a gloriosa paz do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas mãos, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre a tua cabeça e diga: essa bênção está sobre mim. Em nome de Jesus, paz seja convosco, um ótimo domingo, uma ótima semana, em nome de Jesus.